De Milão, Alexandre Garcia. Os arredores de Moscou, eu fui ali a Monte Cassino, eu fui a Berlim, Monte Castelo, óbvio. Né? Eu cheguei em 2017, minha mulher e eu saímos daqui, pegamos um carro, fomos para Montese em 8 de maio, que é o dia da vitória. E aí chegamos às 11h30 da manhã e disse, só alguma coisa, vamos primeiro almoçar. E estou tentando lembrar o nome do hotel. E de repente a gente estava almoçando e o gerente do hotel nos avisou, tem uma multidão aí fora, soube que tinha brasileiro aqui. Virou evento de agradecimento aos libertadores brasileiros. Meu amigo, está todo mundo falando aqui dos mortos, dos que já morreram, teve ainda o herói de Montese, o cara que rompeu a linha gótica, o cara sobre o qual o general Gutenberg disse que os brasileiros ensinaram as tropas aliadas como se toma uma cidade, está vivo lá em Brasília. Eu vou ao aniversário dele todos os anos. E ele todos os anos diz assim, espero vocês no ano que vem. Eu sempre digo a mesma coisa, tomara que tenhamos saúde para chegar no ano que vem e ver o seu aniversário. Ele vai fazer 108 esse ano, em junho e julho. 13 de julho, era aí, Nestor da Silva. Está lá, recebe as honras, vai lá um pedaço da banda do Exército, em geral vai o comandante militar do Planalto, esse ano foi o adido militar italiano fardado, né, representando o governo da Itália, né, mas eu acho que parece que a gente detesta heróis, eu não sei porquê. O Amir Klink atravessa o Atlântico Sul, lá da Namíbia até a Bahia, remando sozinho, e não cai um pedacinho de papel picado na cabeça dele, na Avenida Rio Branco, na Avenida Paulista, na Avenida Afonso Pena. O que é isso? Ou lá na esplanada dos Ministérios. Herói, imagina se ele se chamasse Emil Klenk. O que seria na Quinta Avenida? Nosso herói é o bandido do Rio de Janeiro, desculpem os cariocas, mas o pior é que é, né? O Ronald Bates fugiu daqui, assaltou o trem pagador, virou herói no Brasil, virou pessoa famosa, celebridade, que vergonha. Esse é o exemplo para os meninos brasileiros. Né? E depois a gente fica culpando só o Moraes. Né? O Brasil é nosso. Nós somos responsáveis. Mas aí, voltando, né? O Nestor está lá, precisando receber mais homenagens. Tem um pequeno grupo lá, Marcelo Hoffman e outros, que vão lá com o fardamento que a FEB recebeu, na Lendas Japonas. Mas, como eu nasci nesse ambiente, eu ouvia lá na minha Cachoeira do Sul, que tinha 3 unidades, comunicações, artilharia e engenharia. Eu convivi com gente, nosso vizinho foi tenente para a Itália. O Coronel Montenegro já o citou aqui, foi meu professor de português. Mário Fernandes, não é o Mário Fernandes de hoje que está preso. Né? Hoje prendem os Mários Fernandes. Né? Voltou herói. Eu lembro que a dona Mercedes contava para minha mãe me comentava em casa. E o Mário voltou com mania de breakfast. Ele come toicinho de manhã, com ovo frito e não sei mais o que. Aquela coisa horrorosa que os americanos comem, que a gente vê nos hotéis americanos, né, que chega, parece que vai virar o estômago da gente, naquele McDonald's potencializado, né, aquela coisa horrível. E linguiça também, né? Mas enfim. E aí eu vivi nesse... Eu tive fazendo uma palestra da minha cidade, e me disseram que tinha abrigo antiaéreo. Eu disse, eu não acredito. Nós estamos a 300 quilômetros do mar, do litoral. Será possível? Aí me mandaram cópia das instruções da prefeitura para abrir trincheira, abrigos e tal. Por quê? Porque essa coisa estava... Quando o Brasil declarou guerra, isso impregnou o país inteiro. Eu lembro, menino, alemão batata come queijo com barata. Então, é o que a gente dizia.
um bigodinho que parece mosca. Era uma música de carnaval, ironizando Hitler. Era tudo guerra. Era tudo guerra. Eu via os militares na rua, guerra, guerra, guerra. Eu lembro de quando as pessoas gritavam na rua, acabou a guerra, acabou a guerra. E o grito seguinte foi, tinha fumaça, e diziam que era da bomba de Hiroshima, Nagasaki, né? Mas ele parece que era da erupção do Vesúvio aqui, né? Naquela época. Mas, então, eu vivi esse ambiente. Conversei com as pessoas que voltavam da guerra, eu menino, empolgado. E aí não deu outra, eu passei a gostar do assunto, e como história é a principal ciência para o jornalista, eu fui atrás. Mas, e qual foi a consequência dessa participação? Ah, sim, meu Deus, eu estou esquecendo dos maiores veteranos dos céus da Itália. Porque o piloto americano vinha para cá, cumpria no máximo aí 12 missões, e ia embora descansar para os Estados Unidos. Teve uma aqui, o Alberto Torres. 100 missões. No dia agora, em abril, fez 44 missões. Passava o dia inteiro posando em Pisa e decolando de novo, posando e decolando, cumprindo missões. 19 só, vieram 39, se não me engano. Foram entre voluntários e integrantes da Força Aérea Brasileira. E o comandante era da minha cidade, conhecido da minha mãe, da mesma geração da minha mãe, ele e o irmão dele, que deu nome a uma ópera, a ópera do Danilo, porque o Danilo pulou de paraquedas, saiu todo arrebentado, bateu a boca no chão e tal, e voltou para as linhas brasileiras andando aí uns 200 quilômetros. E com aventuras assim, ele está na rua, ele está na estrada caminhando, claro que ele arranjou outra roupa, tirou o uniforme dele, ficou desarmado, tirou tudo que caracterizasse um piloto de guerra. E facilitava passar por italiano, ele não sabia falar italiano, mas estava com a boca toda machucada no chá. Coitado, não pode falar. Aí o soldado alemão ofereceu cigarro para ele aceitou cigarro, estava de bicicleta agarrando uma carona de uma carroça, oferecendo um caminhão cheio de soldado alemão, nessas aventuras. E o Nero Moura, que foi o comandante, entrou como major, depois ele foi ministro da Aeronáutica do Getúlio, chegou a brigadeiro. Os dois nasceram em Cachoeira. Minha mãe disse que o Nero, quando o cinema era ao ar livre, tinha um tapume para obrigar as pessoas a pagarem a entrada, ele pulava o tapume, que a gente já gostava das alturas, né, quando era jovem. E tem uma história de um herói, desculpe, eu não vou lembrar o nome agora, que eu não conhecia. Eu não sei se vocês chegaram a ver um filme que foi premiado em Cannes, um documentário, Senta Pulga. Eu posso dizer que fui o responsável, porque o amigo do meu pai, ex-sócio do meu pai, que era amigo do Fernando Pereirão Mocelin, que era aspirante, e era aspirante R2, não? da Força Aérea, escreveu o livro, contando as memórias. E um dos casos é de um companheiro dele, um piloto brasileiro, abatido pela Flak alemã, saltou de paraquedas, quebrou a perna e foi atendido pelos alemães. Estava num hospital de campanha alemão e os partigiani se aproximando. Como você sabe, os partigiani vinham e matavam todos. Em geral, comunistas. O Partido Comunista estava lutando contra o Benito Mussolini e seu regime. O que faz o comandante do hospital de campanha? Se apresenta na cama para o brasileiro, tira a luga, entrega a luga, sou seu prisioneiro. Entrega o hospital de campanha para o Brasil.
Ele arranjou, não sei como, o livro não explica, uma bandeira brasileira, pôs no hospital, pegou a muleta, foi lá para a porta do hospital. Quando chegaram os guerrilheiros, aqui ninguém entra, aqui é do Brasil. Salvou a vida de todos os alemães que estavam hospitalizados e a guarnição do hospital. Tenente Coelho. Tenente Coelho era o nome dele. Coelho, oh, muito obrigado, muito obrigado. Esse sabe. E presente de Páscoa para mim. Mas, enfim, e outros depoimentos em que os brasileiros prisioneiros voltavam gordinhos, bem alimentados. Por quê? Porque chegava lá o Franz Schmidt, de Santa Catarina, foi preso. Pracinha, Franz Schmidt, você não é filho do Helmut Schmidt? Sim, jawohl. Então, pô, nós somos parentes, peraí. Então, tinha essa afinidade. O sujeito falou, meu tio foi para o Brasil em 1825, blá blá blá. Então, havia essa afinidade. Não sei se o general Freder Pico, que quis se entregar para os brasileiros, não tinha, quem sabe, alguma coisa. Bom, aí vamos voltar ao Brasil. Foi uma divisão inteira. Vocês imaginem que se entregaram entre alemães e uma minoria de regimentos de elite italianos, mais de 14 mil militares. Ou seja, a Força Expedicionária Brasileira inteira, com tudo, com intendência, com tudo, eram 25 mil. Aprisionaram mais da metade do seu contingente. Imaginam o esforço de logística para isso. E outra coisa, surpresa para mim também, que eu descobri há pouco tempo. Quando os aliados entraram aqui, em Milão, a polícia do exército que estava organizando a segurança de Milão, brasileira. Então essas coisas, olha só, e o Krittenberg é todo fã dos brasileiros, que chegaram inexperientes, mal vestidos e mal alimentados, bem ao contrário dos americanos que estavam overfood, super alimentados, super vestidos, and oversexed. Quando entraram na Inglaterra e tomaram conta de tudo. Mas aí, na ditadura Vargas foi compelido de alguma forma, ele era simpático ao eixo. Eu, lá no meu estado, Santa Catarina, o pessoal desfilava não de facheta negra, como aqui, mas era facheta verde. Eram as camisas verdes, e desfilavam de ordem unida, militarmente. Era proibido onda curta. Eu lembro, o dono da farmácia saía gritando na rua, é mentira da BBC, nós tivemos sucesso em Stalingrado e tal. Era proibido ouvir rádio. Era proibido falar alemão. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu sei que o meu amigo Mech, cujo sobrinho foi chefe de gabinete do governador do Rio Grande do Sul em 64, no 31 de março. Mas ele era prefeito, o seu Mech não era prefeito, era intendente nomeado pelo Getúlio. Em Arroio do Meio, que era uma cidade de fala alemã. E ele, que na saída da missa, que era o grande momento de multidão na cidade, avisar que não podia falar alemão, e ele precisava de um pretexto. Arroio do Meio fica, agora foi notícia, na enchente do Rio Grande do Sul, o rio Antas e Taquari, o mesmo rio que subiu como nunca na história. Aí ele fez um discurso na frente da igreja, de megafone, dizendo que
Se alguém falar alemão aqui, é suspeito de ser espião que está dando informação para submarino alemão que vem bombardear a igreja. Ficou épico, ficou na história. Então, estava muito impregnado isso, principalmente no sul do país. Já lá no Rio Grande do Norte, foi a vez de Paranamirim, o trampolim da vitória, como a gente viu. Aliás, o Rio Grande do Norte está cheio de grandes... Eu estou esperando que alguém do MEC finalmente corrija, para não ficar mal, que a gente começou com uma mentira, né? Talvez seja esse o nosso destino, né? Que Cabral não chegou coisa nenhuma, nem poderia ter chegado ao Porto Seguro. Cabral chegou ao Rio Grande do Norte, de Touros, onde deixou um marco. Seja bem-vindo, Nicolás! Coincidência, na hora que Cabral está chegando, chega o Nicolás! Sentou? Posso? Bom, aí, chegou bem na hora que a Força Expedicionária Brasileira está voltando da Itália, onde foi combater o fascismo e a tirania e buscar a liberdade, e chega no Brasil e diz, opa, de novo vou ter que combater? Que vergonha! Aí começam no dia seguinte já desativa a tropa, porque isso é um perigo e tal. Não adiantou. Aí os generais tiraram o Getúlio, que estava desde outubro de 1930. Não adiantou os paulistas quererem Constituição em 32, deram sangue pela Constituição e o Getúlio continuou fazendo censura, torturando, prendendo, até 45. Na minha geração, quando se fala em ditadura, eu sei qual é. Porque o outro, eu, inclusive, honrosamente, o prefeito bateu na minha porta, perguntou, você era da seleção de tiro do Exército? Era, por quê? Porque o grupo dos 11 do Brizola vai atacar a prefeitura e eu preciso de voluntários. Tem arma, tem munição? Tem. Então, ok. E aí eu descobri a prática da teoria da dissuasão. Para que servem as armas? Como poder de dissuasão, que era o lema do De Gaulle quando fez experiência lá no atol de Bikini. Force de frappe, a força de dissuasão. Ter arma nuclear para não ter inimigo. Aí, quando o grupo do Brizola soube que estávamos armados e municiados à espera deles, o que fizeram? Com uma carabina 22, atacaram o padre vigário, que do púlpito, todos os domingos, dizia que está se formando uma conspiração comunista pelo próprio governo, que vai apenas transformar esse governo numa ditadura sindical, do proletariado, algo assim. Aconteceu. Né? E, bom, aí, voltando aos pracinhas, tiraram o Getúlio e puseram democracia, fizeram a eleição. Na eleição ganhou o ministro da guerra do Getúlio, Soluções Brasileiras. E o Getúlio, que fora derrubado, ganhou a eleição seguinte. Será que a gente não precisa de uma espécie de vestibular para ser eleitor? Eu pelo menos saber o que é um Estado, de que se compõe um Estado. O coronel Montenegro estava mostrando aqui, tem que ter território, né? Tem que ter o povo, a língua, a cultura, para ter soberania. Agora, lá no Rio de Janeiro já não tem território em nome da nação brasileira, do Estado brasileiro.
já está como nos santuários do tempo da Guerra do Vietnã, aqueles pontos isolados em que a lei brasileira não entra, e sim impera a lei dos bandidos. Aliás, a gente já não sabe mais, é como no fim do Animals Farm, Revolução dos Bichos, do Orwell, que a gente não sabia mais quem era porco, quem era gente. A gente hoje parece que não sabe mais quem é bandido e quem não é bandido. Está difícil de distinguir. Então, hoje temos no Brasil uma Constituição que temos uma democracia que é um rótulo de fantasia, de propaganda falsa. E temos uma Constituição que não é obedecida. Eu vi aqui o senador Girão falando em relativização de tudo. Relativizaram um artigo da Constituição que é absoluto. O 53 é absoluto. Tem um ponto final ali na frase e não diz salvo você, a menos que não. Deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer palavras, votos e opiniões. Pode falar mal da mãe do Papa, não importa. Pode, onde quiser falar no banheiro, pode falar, fala em qualquer lugar, no baile, ou na tribuna, não importa o local, não está estabelecido, o local é absoluto. Isso me falou, os detalhes, me contou os detalhes do Visgânia, que acompanhou e buscaram a palavrinha quaisquer para mostrar a amplitude disso. Por quê? Não é por mérito do representante, é porque o representante representa milhões de eleitores. Por isso que eu critico, inclusive, o deputado que vai ser ministro. Eu disse, mas Tiago, você foi eleito. Eu falei isso com o Eduardo, numa ocasião que ia ser embaixador em Washington. Você vai deixar 1 milhão e 600 eleitores que passaram procuração para você para ser empregado do seu pai? Não faz sentido. Eu acho que isso tem que mudar. Perde o mandato se aceitar ser ministro. Eu não vejo como ser ministro é mais do que ser deputado, a não ser alguma coisa de dinheiro. Porque deputado é muito mais honroso. E outra coisa que o Fux está falando, conselheiro Acácio, porque está na Constituição. Legislativo é o primeiro dos poderes e o mais importante. E tem todo o poder. Todo, porque representa o povo, que é a origem do poder. Não tem limite o poder do legislativo. Eu cobri a Constituinte. Do início ao fim, acompanhei as reuniões. Então, eu estou falando para vocês coisas que eu ouvi lá e ouvi as discussões, por quê, o porquê disso. E nem precisa por quê, porque a Constituição cidadã está muito clara, basta ser alfabetizado para entender que o direito de reunião é direito de reunião sem armas, ponto final. Não dá para o Supremo transferir para um prefeito, durante a pandemia, o poder de decidir se vai ter ou não vai ter reunião na rua, né, por causa de uma falsidade. E aí vem, para terminar, agora do lado do jornalista. Nas falou aqui do Antônio Gramsci, realmente ele é a cabeça disso aí, assim como é a cabeça da esquerda no Brasil, e eu o admiro por isso. Eu admiro pessoas inteligentes, né? O seu Zé Dirceu, né? Vamos aplaudir a inteligência dele. Agora, como ele usa a inteligência, posso discordar, não discordar, mas enfim, ele. Eu lembro que eu fiz uma análise no Bom Dia Brasil, quando o Lula foi candidato contra o Serra. E aí eu peguei a primeira, segunda e terceira eleição que o Lula tentou. Na primeira vez, 16%, na segunda, 18%, na terceira, 21%. Eu disse, olha, daí se conclui que Lula tem um teto, um limite de 21%. Então basta escolher alguém que tenha mais de 21% para ganhar do Lula e sair do estúdio. Aí toca o telefone, naquele tempo não tinha celular, era o Zé Dirceu. Olha, eu vi teu comentário, está certo, é isso mesmo. Por causa disso, nós vamos deixar de ser puro sangue. Nós vamos procurar o outro lado. Procuraram o Zé Alencar. Procuraram
o maior empresário de Minas, o dono da Coteminas, abriram-se. Aí foram lá em Sertãozinho dizer para o pessoal da cana-de-açúcar, olha, não vamos invadir nada. Foram lá em Uberaba, lá no Zebu, né? Olha, fiquem tranquilos, pegaram o Zeca do PT, Zeca, me apresenta teus fazendeiros para dar garantias, fizeram a carta ao povo brasileiro, garantias de livre mercado, não invasão. Maravilha, ganharam a eleição. E ainda isso, ainda tinha o Serra de candidato do outro lado. Né? Aí não dava. Né? Mas, enfim, o que a gente tem, né, nesse momento, a gente quer liberdade, quer democracia, quer cumprimento da Constituição. Quer cumprimento da Constituição, como quiseram os paulistas em 1932. De tudo que não é cumprido. O amplo direito de defesa, o juiz natural, não tem nada de juiz natural, né? Estão fazendo acusações de coisas que não são crime, não é crime assinar garantia da lei e da ordem, e nem estado de sítio, isso não é crime. Ainda que houvesse um documento, isso não é crime. Além de tudo, pensar em crime, planejar crime não é crime. Só crime quando começa a executar o crime. Então, não faz sentido nada do que a gente está vendo. No entanto, nada acontece. Porque nada faz o Senado, que seria 10 minutos ainda. Andiamo. Ontem na revista Oeste, né, o pessoal estava assim, estava bem intencionado, otimista, estava falando aquele Marcília. Aí me perguntavam, eu disse, professor Marcília, o Senado até agora não fez nada nem vai fazer, porque estão com o rabo preso. Desde o Alcolumbre 1, estava o Alcolumbre 2, estava o Pacheco 1 e 2, não deu nada. A Câmara, está o Hugo Mota, depois de ter brincado de ser o doutor Ulisses levantando a Constituição, agora está dizendo tudo que disse, depois de um jantar com o Moraes. Não chamo de Alexandre, porque Alexandre sou eu. Aqui temos confusão. Então, da Câmara também não sai nada. O Supremo, o Fux marcou presença. 1 ano e 6 meses. Um exagero, um grande exagero. Contra a Débora, 1 ano e 6 meses de prisão por passar. Só que ele foi vencido, ganhou quem quis 14 anos. Né? Mas 1 ano e 6 meses já é um exagero. E o Estado ainda ficaria devendo 6 meses. Até eu fico pensando nessa fosse menina assim, então os 6 meses quem paga é o Moraes, vai lá para ele ver o que é bom, né? Pois é, e lá no Supremo a gente também nada a ver. Eu lembro do discurso de Fux, que é comparável ao discurso de Hugo Mota, o discurso da posse dele como presidente, dizendo que o Supremo não poderia receber ações de parlamentares que não têm voto, que não conseguindo resolver suas diferenças no voto, no devido plenário político, tem que apelar para o Supremo não pode aceitar. O Supremo nunca aceitou antes. Eu estou em Brasília há 50 anos, eu cobria Supremo. Aliás, os ministros do Supremo iam a pé para o Supremo, atravessavam uma rua de toga, bom dia, boa tarde, ministro, só que eu não sei o nome. Né? Era assim. Agora não, agora a gente. Eu não sei o nome de nenhum da seleção brasileira, mas do Supremo eu sei de todos. E aí aí o Fux diz isso, né, que é essa ação deletéria. Eu lembro que ele usou o deletério, né, que muita gente acha que é anglicismo, não, é latim. Né? E aí, puxa, não tem saída. Disse, professor Marcília, qual é a saída então? Não está no Supremo, não está na Câmara, não está no Senado. A gente faz essas perguntas
que era todo mundo ficar na cabeça, Bastilha, Bastilha, Bastilha. Mas, e ele ficou, a saída é ficar cobrando. Então, compete a nós, porque, como eu disse lá no início, o Brasil é nosso. Essa rapaziada de 19 a 23, 24, 25 anos, que foi dar a vida lá nos Apeninos, né? Os outros que foram colher borracha lá no Acre, né? Os que morreram na costa brasileira, todo mundo morreu pelo Brasil. Os que morreram lá, os que estão, eram 5 ou 4, os primeiros a serem mortos que desencadearam a Revolução de 32, lá em São Paulo, né, os estudantes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que a responsabilidade é nossa. Nós os elegemos, não tem ninguém lá que não foi eleito, não. Né? E o Boberi me dizia, vocês acham que deputado é burro? O mais burro convenceu 40 mil pessoas. Né? Então, não, jornalista aí, eu queria falar de jornalista mesmo. Jornalista é muito arrogante. Jornalista acha que é o dono do fato, portanto, o dono da verdade dos fatos. Eu fui durante 5 anos, eu acho que foi o que mais durou, diretor de jornalismo em Brasília. 2 conselhos para as pessoas. Para as meninas que iam fazer uma cobertura na rodoviária, alguém pedia autógrafo, ainda era no tempo do autógrafo, não tinha celular. Pedia autógrafo, ela já entrava na redação de narizinho empinado e levitando. Já tinha virado artista. Aí eu chamava, olha aqui, filho, eles nem sabem o teu nome, porque você aparece na telinha. Está cheio de gente que me chama de Joelmir Pet, de Paulinho de Amorim. Só conta uma. Elevador do Hotel Otom, lá no Rio de Janeiro, que todo mundo chama de Otton, né? Mas o cara é pernambucano, Otom Bezerra de Melo, Eu estava no elevador e disse, bom dia, seu Joelmir, eu sou o seu maior ídolo. Agora faz pouco tempo. Eu sou o seu maior fã. Onde é que você mora? Eu moro em tal lugar, Jundiaí. Então diga lá em Jundiaí que você falou comigo no elevador, tá? Eu era seu Paulo Henrique Amorim, seu Hermano Henning. Teve uma mulher que discutiu comigo no avião, que eu era o Joelmir. E eu dizia, não, eu sou Alexandre Garcia. Não, senhor. Discutiu comigo. É incrível. Mas, enfim, essa vaidade. E vai para a televisão, então essa coisa cresce. Né? No tempo de jornal, eu lembro, quando saía matéria assinada, a gente ficava todo... Eu fui mandado, fiquei na Argentina 3 anos, aí saía assinado. Agora, ninguém sabe quem era, falar o nome. Mas e aí a vaidade pega o pecado favorito do diabo. E tem um amigo que é o chefe do jurídico da Bungborn. Ele me diz assim, a culpa é do Marco Aurélio. Por quê? Foi ele que botou a televisão no Supremo. Aí todo mundo virou artista. Todo mundo quer aparecer, é a vaidade. Cheguei a dizer isso para o ministro Marco Aurélio. E a outra coisa na televisão é que sabe quem ele é? O sujeito acha, principalmente onde eu trabalhei, é assim, reunião de pauta. Bom, hoje nós vamos mostrar que tá a tese. Agora te vira, arranja depoimentos para comprovar essa tese. Aí só vai procurar aqueles que comprovam a tese. Pronto. E o que, no tempo daquela audiência, o que não saía naquele jornal, não tinha acontecido. Então é uma coisa terrível, uma arma terrível. Isso o povo pode ver, isso não pode. Agora, isso que pode ver, tem que ver assim. Horrível. Aí veio a liberdade. Aqui. A Ágora digital. Isso aqui turbinou a voz de cada um. A minha voz pode chegar até o fundo do auditório, se eu tiver um microfone.
Mas se eu tiver isso aqui, a minha voz pode chegar na China. E todo mundo tem esse poder. É por isso que querem censurar. Querem censurar o poder do povo, porque tem medo do poder do povo. Ou são democratas ou não são. Porque é a vontade da maioria, é a democracia. Então a gente escolhe outro sistema. Não, querem ditadura. Ah, claro, era isso mesmo. Como, olha, na minha idade, quanta semelhança eu vejo com o noticiário que eu recebia da União Soviética. Quanta semelhança, inclusive nos julgamentos e principalmente nisso. É lamentável que agora está no meu país. Bom, então era isso, o meu tempo terminou. Dirilão Alexandre Garcia. Eu esqueci de registrar Portugal e a fé. Quando a guerra terminou, um contingente brasileiro fez o primeiro desfile da vitória em Lisboa, e lá foi saudado pelos portugueses.